Padre, agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Nós estamos em outubro rosa, vamos falar sobre o câncer, mas não especificamente sobre isso, sobre a dor oncológica, que não é fácil, muitas pessoas que passam com isso, né? Isso acontece até durante o tratamento, né, que a pessoa está fazendo, desde o processo de quimioterapia, radioterapia, mas há muitas pessoas que mesmo após terminarem o tratamento ainda continuam sentindo alguma dor, né? Mas vamos ter a alegria de saber que existe cuidados para amenizar e até mesmo curar. É isso mesmo, Padre. Por isso, vamos conversar aqui com o neurocirurgião Gustavo Aquino. Bom dia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu que fico feliz pela oportunidade. Que bom, seja muito bem-vindo. Doutor, como Obrigado. o Padre falou, né? Primeiro, aceitar a doença, né? Receber a notícia já começa a primeira dor, né? Além dos sintomas. Como é isso para o paciente, doutor? Dani, a gente vê sempre quando vai conversar com o paciente que o medo, quando recebe a notícia do câncer, não é morrer. O medo da morte vem em segundo lugar. O primeiro medo de quem tem câncer, quando recebe a notícia, é o medo da dor, né? E não é infundado esse medo. Ele é bem embasado, por quê? Por quê? Porque se a gente for ver, 70% dos pacientes com câncer têm ou terão dor em algum momento desse tratamento. E em 50% dos casos será uma dor de forte intensidade. Então veja como a gente precisa acolher isso, tanto o médico quanto o paciente e os familiares. E é por isso que às vezes só o médico não vai resolver tudo. Então a gente precisa de um elo multidisciplinar, sim, entre outras especialidades, o psicólogo, por exemplo, um terapeuta ocupacional, a família, o médico, um padre, ou seja, qual for a sua religião, né? Ter esse acolhimento que a gente engloba tudo, né? Muito importante isso que o senhor está falando, doutor. Muito importante, porque existe essa ideia, né? Essa ideia de que eu vou dizer, eu já vou aceitar, estou com a doença, mas eu não vou falar, eu não vou pedir ajuda, é difícil para mim. Esse processo da pessoa pedir ajuda, até mesmo de falar sobre a dor que ela sente, física, né? Antes de chegar no emocional, mas sim, a dor física, doutor, qual é a importância da pessoa falar sobre o que ela está sentindo? Por mais irônico que possa parecer, Dani, muitas vezes o paciente ele tem medo de falar da dor, né? Por quê? Porque ele acha que o oncologista, que é o médico especialista em tratar o câncer, pode não dar a devida atenção à doença que ele tem. Ele vai falar, bom, ele vai se preocupar com a minha dor e não vai tratar o meu câncer adequadamente. Vamos dar um exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, o paciente tem câncer de mama, para usar o nosso outubro rosa, né? Certo. E por causa da cirurgia, da mastectomia, da retirada da mama ou de parte dela, a paciente, isso a gente tem estatística de 20 a 50% das mulheres mastectomizadas pelo câncer de mama, elas sofrem de dores, tá? Tem até uma síndrome chamada síndrome de dor pós-mastectomia. E ao invés de retratarem isso... E a dor é local? Pode ser na mama, pode ser no ombro, e aí existe um elemento de confusão no braço, na região da axila. Então, é uma dor um pouco mais difusa, muitas vezes, e numa localização que você pode não associar. Poxa, eu fiz uma cirurgia na mama, por que vai doer o meu ombro? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E muitas vezes a mulher fala, bom, eu não vou comentar sobre essas dores, porque câncer dói mesmo, é assim, e deixa eu ficar quieta e deixa o meu oncologista cuidar do meu câncer. A dor eu resolvo depois. E isso é ruim. Por quê? Porque a qualidade de vida vai piorando muito com tudo isso, né? A pessoa deprime, a pessoa adoece por outras razões. Por quê? Porque o sistema imunológico fica mais fraco. Por quê? Porque você fica mais acamado, você sai menos de casa, você se alimenta de uma forma inadequada porque você não tem mais apetite. Sim. E a gente vê alguns estudos mostrando, inclusive, que o paciente que tem a dor bem controlada, ele não só vive melhor, ele vive mais. Não é que o tratamento da dor interfira no câncer, mas melhorando a dor,
ele se movimenta mais, ele sai de casa, ele se alimenta melhor, ele não fica mais acamado e desenvolvendo pneumonias, tromboses e outras alterações. Isso colabora muito com o tratamento e com a cura, né? Totalmente. Nossa, importantíssimo isso que o senhor está falando. E em casos extremos, doutor, aquelas dores que a pessoa realmente não consegue lidar, quais são os tipos de tratamento que existem? Excelente, até... E eu também quero que o senhor desse um exemplo, né, para ficar Sim, mais... eu vou ilustrar bem. E foi muito bom a forma como você me perguntou. Porque a gente tem a noção de que a gente só vai procurar um tratamento para a dor quando ela for extrema. Né? Então, existem dois pesos nessa balança aí. Desde o final da década de 80, a Organização Mundial da Saúde, ela criou um chamado escada analgésica da dor. Seriam 4 degraus em que você tem dor leve, dor moderada, dor intensa e dor refratária, que não melhorou com nada. Então, para cada tipo de dor, você tem um tipo de analgésico, né? A gente costuma brincar, eu não vou dar um tiro de canhão para acertar uma pombinha. Não devemos fazer isso nunca, mas enfim, você tem que ser proporcional à intensidade da sua dor. E quando analgésicos simples não funcionam, como uma dipirona, por exemplo, você pode pensar em outros remédios, como o tramadol e a própria morfina. Existe muito mito em torno da morfina, né? Que as pessoas acham que vão tomar morfina porque já está no último grau. É o final, não tem mais o que fazer, vai dar morfina. É mentira isso, doutor? É um equívoco, Dani. Tá. Por quê? Porque a gente não pode pensar na morfina como sendo o fim da linha, ou seja, eu só vou entrar... É a minha última esperança, ou o paciente, às vezes, ele nem quer tomar porque ele fala, meu Deus, se eu tomar isso é porque eu vou morrer, então eu prefiro não tomar. Errado. Ô, doutor, tem as pessoas até falam, não, a pessoa está bem no hospital? Ah, ela não está bem, ela está péssima, ela já está tomando morfina. Ao contrário, a dor dela está intensa ao ponto de usar a morfina. E se Deus quiser, ela vai usar essa morfina e vai melhorar e vai sair do hospital, exatamente porque tomou a morfina, ou ela pode ir para casa usando a morfina. Só que a gente precisa saber que muitas vezes o tratamento farmacológico, ou seja, o tratamento com medicação por boca, por via oral, não funciona, né? Mesmo altas doses não funciona. E às vezes tem efeitos colaterais que a pessoa não tolera. Por exemplo, muita sonolência, muita tontura, o intestino às vezes para mesmo de funcionar e aí não tem como a gente continuar. Então, muitos desses casos, a gente tem o que a gente chama de terapia intervencionista da dor. Como que funciona? O que seria isso, né? São procedimentos muito pouco invasivos, em que a gente usa, a maioria das vezes, agulhas especiais que a gente faz isso num hospital, né? Tudo guiado por um aparelho de raio-x, essa agulha aparece no raio-x, ou por um aparelho de ultrassom. Eu até trouxe uma agulhinha aqui para a gente mostrar. Não sei se a câmera consegue pegar aqui. Deixa ali, quer que eu Você prefere que eu deixe ali, ó? Então a gente usa essas agulhas em que você consegue tirar a parte interna, acoplar uma seringa nessa porção e você consegue, Dani, injetar algumas substâncias específicas em nervos específicos que podem aliviar demais a dor do paciente. Nossa, doutor. E tudo isso a gente faz com sedação, não precisa de anestesia geral nem nada. É um procedimento, vou dizer assim, se eu estiver errada, você me corrija, mas é um procedimento simples, então. Relativamente simples. E que você pode usar em qualquer estágio da doença. Porque as pessoas, eu acredito que a situação já é tão crítica, tão difícil, que parece que se propor algo para ela vai falar, ai, mas eu vou ter que... fazer uma cirurgia arriscada, eu não quero, de jeito nenhum. Esse é um procedimento que o paciente ele é sedado e ele vai embora no mesmo dia, ele não fica internado. Tá. E dura quanto tempo? Eu não sei, né, doutor? Isso é muito variável. Vou citar um câncer, por exemplo, câncer de pâncreas. Ótimo. Né? É um câncer que causa muita dor abdominal. Né? Muitas vezes ele não consegue ingerir muitos medicamentos por via oral e existe o bloqueio de um nervo. O nominho é meio complicado, é um nervo esplâncnico. E a gente usa essa agulha para injetar anestésico ou outras substâncias para fazer durar mais tempo
exatamente para aliviar. E as respostas, Dani, são dramáticas no bom sentido, na melhora. Aquele paciente que vivia acamado, sem comer adequadamente, você vê ele sair da cama, ele poder frequentar um evento social, ou ele sair da cama para a cozinha, ele tomar um banho sozinho. Isso é literalmente de lavar a alma do paciente. Ô, doutor, e a saúde emocional da família, de dentro da casa, né? Porque quando tem um doente dentro de casa, não é o doente só, todo mundo adoece junto, né? Porque nós vivemos em conjunto com a situação. Então, é importante que as pessoas... A gente trabalha muito isso aqui, sabe, doutora? A pessoa, ela aceitar e ela tomar atitude por ela, né? Decidir por ela, o tratamento dela, se cuidar. Além disso, tem mais um também, desculpa, padre. Doutor. Eu já pensei em ser padre. Já também, então não foi à toa. Não foi à toa que coloquei o senhor nesse lugar. Mas existem outros tipos de tratamento também? Existem. Então, assim, importante esse foco, antes de responder diretamente a pergunta, a pessoa se envolver no tratamento. Sim. O médico e toda a equipe, ela faz uma parte. E aí a pessoa precisa se colocar como um protagonista, ou seja, o papel principal é o dela, tá? Mas muitas vezes, quando essas terapias pouco invasivas também não funcionam, existe um dispositivo chamado bomba de morfina. Tá. O nome pode assustar, mas é simplesmente um reservatório em que a gente coloca morfina lá dentro. E essa morfina, nesse reservatório, fica dentro do corpo. A gente põe dentro do abdômen, na barriga, e junto desse reservatório sai um catéter que vai jogar a morfina diretamente lá dentro da coluna, lá no sistema nervoso. E qual que é a questão interessante desse procedimento, né? Você consegue diminuir em 300 vezes a dose da morfina que você tomaria por via oral, por exemplo. Então, os efeitos colaterais podem diminuir bastante, a eficiência do tratamento na melhora da dor pode melhorar muito mais ainda. E aí é lembrar, né? Você falou de exemplos, eu falei do câncer de pâncreas, por exemplo, quando você tem metástases ósseas. O que são metástases, né? O tumor cresce, por exemplo, no pulmão e de repente ele vai se alojar nos ossos, tá? Isso é uma metástase para os ossos. E esse tipo de metástase nos ossos dói bastante, tá? E a bomba de morfina, quando os outros tratamentos falharam, é uma excelente ferramenta. Nossa, e uma excelente explicação para que você que esteja em casa esteja ouvindo isso, né? A gente fala, é lógico que não é fácil, precisa ter paciência, é um tratamento que às vezes exige tanto tempo, né? Até mesmo anos. Sim. Mas é para você sair dessa situação. A gente precisa de informação, a ciência está aí para nos ajudar e a informação é importantíssima, né, doutor? Muito, muito. Por quê? Porque a gente vê, tem estudo nacional, brasileiro e europeu mostrando como os pacientes que têm câncer, como eu acabei de dizer, que têm dor com muita frequência, eles não são encaminhados por um especialista em dor. Tá? Na melhor das hipóteses, de acordo com os estudos que a gente vê, 10% são encaminhados para um especialista em dor. Então veja como os pacientes com uma doença que causa tanta dor, ele é tão pouco assistido naquela questão específica daquilo que ele sente. Então o senhor, como especialista, como hoje está representando a área médica aqui para nós, né? É importante que o paciente fale, então, né? Exato. Peça, doutor, exato. Eu não estou aguentando, me indique um especialista. O que eu faço? Pergunta, né? Fala pra gente, o que a gente deve fazer, doutor? Não fique com medo de falar da sua dor, é importante. E de repente, se naquela consulta, porque às vezes o oncologista também, ele está tão focado na doença, em resolver realmente o câncer, que se a pessoa não falar da dor, e dor é algo que incomoda, se a pessoa não falou, é porque ela não está sentindo. Então, se o médico não questionar, fale espontaneamente. Se ele ainda assim não avançar na conversa, proponha. A gente hoje tem tantos recursos, né? Proponha, olha, não seria bom um especialista para me acompanhar ou para me avaliar nesse aspecto? Né? Bom conselho, gostei desse conselho, doutor, sabe por quê?
Às vezes as pessoas vão ao médico e quer, às vezes, que o médico adivinhe, né? Exatamente. Você não está com uma dor, você não quer um especialista, mas você não quer assim, você não quer assado. A gente também tem que colaborar, por isso que a gente aprende a lidar com a situação, né? Porque não tem como, já é uma situação muito complexa. Sim. Doutor, gostaria de agradecer muito, foi ótima essa aula, né? Esse incentivo das pessoas também terem dado dar essa informação para que as pessoas saiam de um sofrimento que é possível, né? Eu acho que Muito o obrigada. recado que fica é esse: procure o tratamento, fale sobre a sua dor, porque ela tem resposta e muitas vezes tem cura.